Mais um Pod Blé, mais uma reunião de família. Estamos aqui para fazer mais uma vez uma gravação do Pod Blé e a gente tem aí, como eu sempre costumo dizer, que eu não gosto do nome patrocinador, mas nós temos alguns parceiros que estão aí com a gente já de longa data e fazendo esse projeto ser viável. A Unira Calçados, Unira dos Pés à Cabeça, a Ilha Axé, do nosso amigo Fernando, está aqui sentado com a gente. Nós temos a Pilão de Ouro, do Samuel, e a São Jorge, de lá de Itaquera, que é da nossa parceira Bruna. Hoje nós estamos recebendo aqui uma pessoa muito importante na minha história, uma pessoa muito importante, amizade de longa data, amizade de família, minha mãe Homenagi. Seja bem-vinda. Axé. Boa tarde a todos e todas, aos meus mais velhos, né, que eu tenho ainda. Ainda tenho para mais de 50, bastante, né? Ah, tem. Tem muito. E que bom que ainda tem mais velho. Graças a Deus, né? E aos meus mais novos, que eu trato assim com grande carinho e respeito, porque Axé. é a nossa continuação, e aos iguais também. A você, babá, eu te gosto Axé, muito, é mãe. um carinho muito especial Axé. por você. A recíproca é 100% verdadeira. E a gente falar de patrocinador é muito bom. Sim, sim, É muito sem bom, dúvida. principalmente quando já está dentro da nossa religião, né? É muito bom porque tem muitas pessoas que não conhecem. Pois é, mãe, eu gosto muito de chamar esses patrocinadores de parceiros porque, além da idealização, eles, antes do Pod Blé fazer sucesso, eles abraçaram a ideia. Então, eles ajudaram a construir essa ideia e fazer o projeto ser possível. Então, eu acho que o patrocínio está muito ligado a quem vem para promover a sua marca. Mas quem abraçou a ideia desde o início, eu vejo isso como uma parceria. Por isso que eu digo que eles não são patrocinadores, são realmente nossos parceiros. Está aqui nosso amigo Fernando, que é o proprietário da Ilha Axé, e faz parte desse projeto desde o início. E quem é que não conhece nosso querido Fernandinho? Fala aí, pai, fica à vontade. Sim, sim. Bom, gente, é sempre um prazer recebê-los aqui. Né? A gente tem essa parceria com o Pod Blé já desde o início. Né? A gente realmente acredita que a disseminação das informações, né? Trazer um pouquinho de não só da informação da religião, mas da vivência das pessoas dentro da religião é muito importante para o nosso crescimento, né? Esse network da religião em si. Também para outras pessoas que não estão inseridas na religião também tomarem um pouco de conhecimento sobre tudo aqui. Então eu quero agradecer a todos, dizer que é sempre um prazer participar. Não, sem dúvida nenhuma. Então nós temos aqui hoje a mãe Homenagi. Eu convidei a mãe Homenagi para vir aqui hoje para a gente poder fazer um bate-papo. Mãe Homenagi é uma pessoa que é portadora do dom da oratória, é uma senhora que vem de uma história gigantesca, uma grande estrada, onde a mãe Homenagi faz já muitos trabalhos sociais, ela faz muitos trabalhos de divulgação da religiosidade, de perpetuação, de defesa da religião. A mãe Homenagi faz parte de vários movimentos e vai Brasil afora fazer palestras. Quem não conhece a mãe Homenagi, gente, a gente já passou da época, então a gente já está numa fase aqui de parar de dar currículo, tá? Eu só quero lembrar que a mãe Homenagi é filha de santo de uma pessoa que eu tive a oportunidade, a honra de conhecer, que foi o pai Baianinho. Muito conhecido como o Baianinho das Bonecas, que agora há pouco a gente estava falando sobre travestis, e ele era conhecido como Baianinho das Bonecas. Então ele foi uma pessoa que já vem levantando essa coisa da transexualidade e a proteção dessa situação toda há muito tempo. Pai Baianinho, que foi um grande amigo, Babá Miocho, junto a Demin, e todo mundo sabe que ela é neta do seu Bobó, um dos maiores nomes do candomblé paulista. Então, mas a gente não veio aqui dar currículo, a gente quer que a mãe Homenagi
Fale um pouquinho sobre ela e essa estrada da senhora de palestras, de falar sobre a religião em tantos lugares, em tantos ambientes, aonde as pessoas não tinham um espaço, uma porta aberta, e a senhora veio de lá de trás, galgando e conquistando esses espaços. Conta para nós, mãe, um pouquinho. A trajetória é grande mesmo. Eu comecei muito jovem com essa fala, né? Lá pelos anos 76, ali em Santo André foi, onde abriu uma porta assim, foi lá no Aramaçã. Teve uma reunião muito grande de uma federação, eu acredito que foi a URU, União Regional Umbandista na época. E houve ali um tumulto muito grande, porque trouxeram ali um deputado, se eu não me engano, parece que era Lincoln Grilo. E as pessoas ficaram sem palavras, sem direção com tudo aquilo. Uns não aceitaram, que queriam que fosse. Era uma festa de Oxóssi, uma reunião lá, né? E eu me senti na obrigação de conduzir aquele povo, toda aquela multidão, né? Subi lá, peguei o microfone e comecei a falar com todo mundo, botei cada um no seu devido lugar, né? E botei as atabaques para tocar, e era bastante umbandista que tinha. E eu ainda não tinha tomado meu 7º ano. E conduzi o povo, cantei hino da Umbanda, e cantei muita cantiga de Umbanda e de Preto Velho, e botei a paz para reinar ali, né? E dali eu comecei uma campanha. Naquele dia eu comecei uma campanha de alimento, que eu ia fazer um encontro ali numa praça que tinha em Santo André, que eu me esqueço o nome daquela praça. E que cada um da religião e fora dele levasse um óleo, um alimento não perecível. E as pessoas levaram mesmo. Que nós saímos de lá com os carros lotados. E ali começou a minha campanha em levar alimento aos menos favorecidos. E isso não é dom de oratória? É dom de liderança. Chegar e falar e as pessoas pararem para ouvir, eu vejo isso muito como dom, mãe. E as pessoas param mesmo quando a gente vai falar, né? Aí os meninos dizem, nossa, a mãe não pode ver o microfone. Mas eu não sei o que eu tenho, meu Deus do céu. Aí já fui me juntando com o povo de outras religiões, que eu queria aprender. Fui ali, fiz uns 6 meses ali para estudar um pouquinho sobre a Bíblia, né? E me entrei nos encontros interreligiosos. Muito bom. Gostei muito. Eu me lembro de muitos eventos interreligiosos que a senhora organizou junto com Ebame Conceição, com outras pessoas, e terminam sendo algo que traz o debate. Traz. E tudo que traz o debate, eu acho que é proveitoso, tanto para um lado quanto para o outro. Acho que essa movimentação. E além disso tudo, também a senhora tem muitos trabalhos sociais. Tem. Porque eu me lembro da última vez que eu estive na casa da senhora, que era a semana da festa do Caboclo, a gente passou por lá, eu e o Ogan Cris. Nós fomos lá e a senhora tinha acabado de receber cesta básica, que estava dividindo. Gente, vocês não acreditavam que não ia ter festa no dia seguinte. Tinha muita coisa. Tinha descarregado acho que uns 3 caminhões de coisa. Eu falei, não vai dar conta de arrumar isso tudo até amanhã. Mas a gente deu conta. Era um programa muito bom, adquirido muita luta, né? Porque nós, da matriz africana, nós temos o direito a essas cotas alimentares. Porque os judeus têm, o italiano teve, eles levarem dinheiro. Uhum. E nós, por direito adquirido, a essas cestas alimentares, né? E eu faço parte de um fórum do Façampótima. Antes era o Monabanto. E o Monabanto teve uma carta de princípio do qual lutou bastante para adquirir essas cotas que chegavam a ser 1.900 cestas aqui para São Paulo. Para a matriz africana, com direito mesmo de selo.
e vinha de Bauru, as toneladas a granel. Nós descarregávamos lá em Carapicuíba, porque o prefeito de lá, maravilhoso, evangélico, mas nos deu espaço lá na Vaca Mecânica. Ali os voluntários iam fazer as cestas, formar as cestas, né? E a gente trazia para São Paulo e cada casa de axé tinha uma cota. E ali ele distribuía ao povo do axé, porque ao contrário do que as pessoas acham que não, tem muita gente do axé que passa extrema necessidade. Pois é. Porque não é porque é iniciado de orixá que não passa necessidade, passa. Que não desemprega, que não fica com o aluguel atrasado. Então a gente também procurava fazer o social entre o nosso povo, né? E essas cestas, nós perdemos o direito dela depois da Dilma. Nós perdemos esse direito por falta de prestação de conta. Não nossa, mas da Conab mesmo. Entendi. Porque a Conab, nós prestávamos conta à Conab e a Conab não repassou, coisa assim. Porque as pessoas que compõem a diretoria, a coordenação do fórum é bem rigorosa. E O que de fato tem que ser, né? Infelizmente perdemos essas cotas, mas muitas outras organizações também perderam. Não foi só nós, né, da Matriz Africana. A senhora sabe que teve uma época que a gente teve um encontro que foi feito pela um órgão da Prefeitura de São Paulo, que era uma secretaria, organizou, a gente estava lá junto com essa situação toda, a CEPIR, um monte de outras organizações ali na época, e aí eu fui convidado para palestrar num encontro interreligioso. E aí, nesse encontro interreligioso, a gente estava falando, e o pessoal estava falando sobre cotas, e aí um pastor subiu para falar, e ele falou, olha, eu não entendo muito bem por que as pessoas das religiões de matriz africana procuram muito o nosso Deus. Mas a gente tem muita gente que vem da matriz africana para prestar testemunho nas igrejas evangélicas, nas igrejas católicas. E aí eu perguntei, eu posso falar sobre isso? Ele falou, pode, o senhor vai ter a palavra daqui a pouco. Eu falei, tá bom. E aí esperei, quando chegou a minha vez, aí eu falei, ô pastor, deixa eu falar para o senhor uma coisa, para o senhor e para o padre que estava aqui presente, que vocês estavam trocando olhares quando o senhor disse que o senhor não entende o porquê existe um histórico de tantas pessoas da matriz africana que procuram as igrejas cristãs, né? Eu vou dizer para o senhor o que acontece. Acontece que as pessoas do candomblé são muito orgulhosas e às vezes deixam de fazer a união para ajudar os irmãos. E o pastor, o padre, tem a convocação, ele vai de porta em porta, bate na porta, leva uma cesta básica. E aí o cara vai lá, pega a cesta básica, aonde ele tem direito de pegar, porque as igrejas não são tolhidas disso. Não. Então as igrejas vão lá, levam na porta. E aí, Senhor, deixa eu te dizer, não existe ebó, nem trabalho de macumba na Umbanda ou no Candomblé que tire o constrangimento de um pai de família de não poder botar uma comida para o seu filho comer. Então, se eu tivesse filho pequeno e o senhor me levasse uma cesta básica, eu ia na igreja e falaria o que o senhor quisesse. Assim como o senhor já escreve os textinhos para dar para essas pessoas. Então, esse é o motivo dessas pessoas irem para a igreja. O senhor quer perguntar mais alguma coisa? Fica à vontade que eu estou aqui. Né? Eu acho Mas é assim mesmo. eu acho que falta na nossa religião a união. Falta a união, que é uma coisa que eles organizam muito bem as coisas já para trazer essa assistência e também para captar mais pessoas, né? A assistência como uma forma de captação de fiéis, né? Então, e é claro, é uma coisa, é uma benfeitoria, né? Na verdade é uma estratégia travestida de benfeitoria.
É porque, na verdade, não é uma benfeitoria. Eles vão lá, pegam o que lhes é de direito e repassam como se eles estivessem prestando um grande favor e eles só estão cumprindo um papel. Sim, sim. Que o alimento veio através deles para ser distribuído. Sim. Já veio dos órgãos públicos mesmo. Sim. Né? Nós temos a Ação Solidária, que agora também tem muitas cestas aí nessa pandemia. Tem muitos órgãos públicos que estão distribuindo a cesta para as casas de axé, para as igrejas e muitos outros órgãos públicos estão repassando. Pontos de repasse que Isso. estejam organizados e documentados. Então eu acho que na Tá nossa com o CNPJ religiosidade, direitinho. na nossa religiosidade não falta exatamente união. Eu acho que falta organização. É organização. O nosso povo não é um povo politizado. Então nós temos algumas dificuldades, até em questão de organização por causa disso. Tá vendo a mãe contar que terminaram perdendo uma situação por falta de prestação de conta? Então, às vezes, não falta união, falta organização. E ideia disso, como fazer, né? E representação também. Sim, Porque sem dúvida. Se nós tivéssemos mais representatividade na questão política também, principalmente, eu acho que nós teríamos muito mais apoio. Né? Teríamos, mas aí sim, aí eu concordo com você, a falta da união. Sim. Porque quando o Baba Edson disser assim, eu saio candidato, a mãe homenageia vai dizer, eu não vou votar nele. Eu sou mais velha que ele. Porque ele não eu. Sim. Porque o filho do Baba Edson vai sair candidato. Aí, o Reino dos Orixás, a casa da mãe homenageia, ninguém vai votar nele não. Por que o filho dele vai e nós não vamos? Uhum. É isso. Então ninguém quer pôr a cara lá para bater, mas também não quer apoiar aquele. Sim. Entendeu? Porque assim nós temos vários candidatos, agora a deputado, nós temos muitos Sim. da religião. Mas ninguém está dando a mínima importância. Está indo trabalhar e fazer serviço para aquele que pode soltar o dinheiro. Sim. Entendeu? Então é a lei da oferta e da procura e do paga bem. Entendeu? Mas na hora de votar, então, mas vota nos nossos. Vamos dar credibilidade, né? Eu trabalhei durante muitos anos com campanha política para candidatos da religião. E em algumas campanhas, não todas, mas 99,9% delas, o maior inimigo que a gente tinha era São Cosme e São Damião. Porque a gente tinha um candidato que estava tudo certo para aquele cara se eleger. Uma semana antes da eleição, você tem Cosme e Damião. O candidato evangélico chega na porta do irmão com uma perua Kombi cheia de doce. Acabou. Se vende, acaba. O cara se vende e não vota mais no irmão. Infelizmente é isso. Quando passa a eleição e ele vai procurar o cara, o cara fala pra ele, então, a gente combinou um negócio, eu te dei o doce, eu não te devo nada. Uhum. Então a gente vem vivendo e revivendo isso durante muito tempo. A gente também não tem o hábito de cobrar. As pessoas esquecem, inclusive, em quem vota. Né? Não, as pessoas largam de mão. Sim. Mas poderiam ter muito mais abertura se a gente tivesse uma representatividade. Sim. Um representante político que tivesse... ele não precisa ser partidário de ninguém, ele não precisa ter preferências. Nem... Se cada político fosse simplesmente político, Sim. ele faria o papel dele, não teria ninguém por necessidade. Sim. Realmente. Mas política é um jogo de troca, de procura e oferta, e tudo sem ética, sem honra. Só interesse. E é assim. Pessoais. Então a gente deveria ter algum representante para que a gente pudesse barganhar pela nossa comunidade de alguma forma. Sim. Mas a gente não tem ainda maturidade para isso. Teremos. Eu espero que tenhamos. Eu espero que tenhamos. Uma evolução. Que bom que você é mais jovem que eu e que acredita, porque eu já não acredito. Pois é, porque tem algumas coisas aí que a gente está beirando a Jesuscracia. E aí, se vier a Jesuscracia, realmente vai ficar difícil. Bem, já tá, né? E tantos anos de luta, né, mãe?
Tantos anos de luta, tantas pessoas que a gente já tentou apoiar, que a gente batalhou, trabalhou, arregaçou a manga. Teve uma época que eu morava em Santa Catarina, eu fui morar em Santa Catarina. Na verdade, na época que eu morava em Santa Catarina, que eu fiquei lá por 6 anos, eu morava na Ponte Aérea. Teve uma campanha política que eu vim trabalhar, eu morava na Ponte Aérea. Eu dormia de vez em quando em São Paulo, de vez em quando em Blumenau. Mas morar mesmo, eu morava na Ponte Aérea. Eu vinha para São Paulo 3 vezes por semana. Vinha e voltava 3 vezes por semana. Então foi. E aí, muito esforço, muito empenho e se afogava num saco de bala. Então é bem Sim. difícil. Sim. Bem difícil. Mas a gente fala da falta da união do povo, da nossa religião, né? Mas ainda eu tenho credibilidade ainda com esse povo. Porque a nossa religião, ela se comercializou, sim. A gente vê isso, né? Que as casas hoje são verdadeiros castelos, né? São os castelos. Saiu de lá Da senzala. do barro pisado, né? E tá aí nos porcelanatos, nos cristais e daí para mais. Mas mesmo assim eu ainda acredito. Eu ainda sai do meu coração aquele fio condutor assim que vai tentando abraçar um e outro para ver, né, o orixá dentro das mínimas coisas. Eu sou uma pessoa que eu gosto de tudo muito simples. Eu me adaptei à simplicidade, né? Meu pai era muito simples, muito humilde demais. Pai Bobó também, Pércio também, que foi esses três aí que eu me criei dentro, junto, né? A humildade deles era muito grande, com a casa que eles moravam, com a casa de axé também, né? Eles eram iguais. Pai Bobó, que era meu avô, pintava as quartinhas de azul, de rosa, de amarelo, de branco. Meu pai também fazia a mesma coisa, Pércio também. Quanto mais velho, mais valor tinha. Podia estar quebradinho. A gente se quebra, a gente já arruma ali para botar num determinado lugar. Eles não. Quebravam, não. Isso aqui é de tantos anos atrás. Ô, mãe, permanecia. a gente tá falando, a senhora tá falando de uma coisa. A semana passada eu tava em casa, a gente conversando, e aí tinha uma senhora que tava em casa e eu comecei a prestar atenção. Eu falei, filha, o que você tá fazendo aí no jardim? Ela falou, tô limpando. Eu falei, mas eu não tô vendo você com uma vassoura, você tá limpando o quê? Ela falou, tô limpando as folhas. Aí eu levantei porque eu não entendi o que era limpando as folhas. Limpando as plantas, eu não entendi. Eu levantei e fui lá para ver o que ela estava fazendo. Pensei que ela estava com um paninho tirando poeira das folhas. Mas ela estava puxando as minhas folhas tudinho e arrancando. Oh, meu Eu Deus. falei, ô meu amor, eu não posso dizer aqui o que eu disse para ela na hora, mas eu acho até que dá cadeia. Mas eu falei para ela, você tá arrancando as folhas por quê? Ela falou, não, eu tô arrancando as folhas velhas para as folhas novas. Eu falei, não, meu amor, quando tiver um banho pra gente fazer, são essas folhas que concentraram a energia, que passaram o tempo, que sobreviveram ao vento. São essas folhas que a gente vai ralar para fazer um banho poderoso para livrar uma pessoa de uma energia negativa. Não pode tirar essas folhas, não. Não é assim que limpa as plantas. E aí disse mais ou menos uma meia hora de desaforo é ela. E a gente vai pegando esses hábitos, né? E eu tenho comigo que a gente preservar um axé, você tem que preservar os hábitos e os costumes. Perfeito. Senão não dá certo. E eu preservo aqueles hábitos e costumes. Sem dúvida. O candomblé sofreu uma metamorfose, mas eu persisti e continuei na minha. Sim. Não consegui mudar. Eu não consigo mudar. Eu não sinto segurança em modernizar. Eu ainda quero aquela essência do orixá, eu quero
aquela força, né, da Sim. natureza ali comigo. Tem coisa que evolui naturalmente, né? Que eu acho que hoje em dia as pessoas já não fazem mais, por exemplo, um acarajé com duas pedras ralando uma em cima da outra, né? Não, aí já não dá mais. Não dá. Mas Na a minha gente, época mas a já gente não usa, era a gente também. usa um moinho, a gente usa até um motor, É, uma coisa sim. para poder fazer. Então eu acho que isso é uma evolução natural. Então, na minha época, pai colocava lá 5 quilos de feijão fradinho no molho e depois a gente ia tirando na unha, descascando na unha. Para já ralar E depois sem ia pro casca. pilão, né? Mas essas coisas eu até entendo. O orixá deu ao homem a inteligência, né? De estar no moinho. Antes também era no mujolo que fazia Aham. o fubá, né? E tudo modernizou. Aí sim, é diferente. Tem o moinho que quebra o feijão. Que é a evolução natural. É, natural. Você vai lá, lava, tira a palha do feijão, já na hora já bate o acarajé. Fica muito bom, né? Mas eu digo modernidade em muitas outras coisas. Nem é na parte do alimento, do preparo em si, porque também foi só a única coisa que acho que sofreu essa mudança foi o acarajé. Porque no mais tá tudo igual. Da minha forma de pensar, tá tudo igual, não mudou nada, né? E acredito que Inhansã aceitou bem. Aceitou, porque sai cada um tão lindo. Eu faço Pois na é. concha, eles na concha, boto ali logo 3 camarões em cima e boto ali para fritar, com os bichos que é desse tamanho. Coisa mais linda. Inhansã só agradece. Ela agradece. Agradece. Mas são tantas outras mudanças que aconteceu que eu não consigo acompanhar. Eu gostaria até de acompanhar o Bori que hoje tem, né? O Bori que é tudo umas comidas branquinhas e tal. Eu ainda sou daquele Bori de coloboché e colobó. Critica quem quiser, Sim. mas eu vi lá atrás muitos dos antigos que eu criei nessa vida, 122 Iaô, Ganhequed, Ibori, essas coisas todas. E eu vi nas grandes casas o Bori de coloboché e colobó, que começava lá de Exu e terminava aqui em Oxalá, Sim. e a mesa branca de cabeceira. E eu vi os antigos também dizer, olha, daqui para cá é um ebó que dá a cabeça. Todas essas comidas coloridas é ebó a cabeça. Essas aqui depois em consagrar, que é Oxalá e Iemonjá. O Bori era de peixe vivo. Sim. Porque há 51 anos atrás eu tomei Bori de peixe vivo. E na minha casa ainda é assim. Então não importa se é o Iaô que está nascendo, como disseram, nossa, é homenageou o mesmo Bori que vai à sua cabeça, vai na cabeça do Iaô aí. Ori é Ori. É Ori, né? Então eu continuo da mesma forma, do meu mesmo jeitinho. Eu participo em muitos outros lugares e vejo. Respeito dos outros. Respeito, não critico de forma nenhuma. Não. Mas quero o meu respeitadinho também. Mas o meu também. Eu nem exijo que me respeitem mais, porque quando você chega a uma idade de santo, você não está importando mais com o que aquele falou, o que manda é a história que você escreveu. Um né? amigo meu falou outro dia, falou assim, depois de uma certa idade, você vira especialista na arte do deixa isso pra lá. Ah, eu nem ligo. Eu nem ligo. Que falem, porque eu homenageei só aquilo, eu nem ligo, não. Sabe, babá? Eu nem roupa pra isso. Eu já vivi construir tantas coisas, sabe? E já fui tão imitada. E aquele criticava, mas já estava me imitando logo ali. As pessoas falam, mas está fazendo, mesmo, está usando a minha reza, está usando a mesma forma. Do mesmo Mas a jeito. senhora sabe que isso é um modus operandi do invejoso, né? Então, mas eu nem... Primeiro ele fala mal, Isso. depois ele se cala, depois ele copia. Depois ele copia. E aí, mas a senhora não acha que a cópia, essa coisa de copiar, fazer igual, é uma forma de homenagem? Eu acho. Eu me sinto chique. Adoro. Quando fala fulano está falando da senhora isso e isso, eu digo, nossa, que lindo.
Eu não posso parabenizá-lo, mas eu estou adorando, porque é uma forma da pessoa lembrar que você está vivo. É isso. Aí o outro vai lá e vê, tá vivo, então tá ótimo. Né? Mas eu não consigo exprimir de mim, assim, um sentimento de mágoa, nem de ódio, não conheço esses sentimentos. Não tem necessidade, também não é coisa que não agrega em nada, Não, né? a mim não, é que eu não quero adoecer, né? Ficar com a alma doente, porque alguém tá falando de ti coisas feias. E às vezes as pessoas não entendem, mas a gente adoece mesmo, né? Com essa coisa de ficar remoendo, ficar preso a um Fica negócio. babado. É um horror. Eu já adoeci. Eu já adoeci. De mágoa. Eu entrei num processo depressivo tão grande, uns 3, 4 anos atrás, de mágoa por amar demais, por dedicar demais a pessoas, a casa de achar filhos de santo, Sei e como é. por ingratidão, sabe? O amor era tanto, tanto que eu adoeci. Eu não conseguia falar com ninguém mais, a não ser chorar, lastimar e o porquê. E não querer receber mais ninguém. Pai, essa palavra porquê, adoece você. Sim. E o senhor não acredita onde foi que eu tive uma mão. Porque antes eu tinha meu gordinho, meu grande amigo. Meu pai peça. Nós fomos amigos. A gente passar noites assim, conversando no telefone, de dormir com o telefone. Deu ficar ouvindo ele chorar. E ele, muitas vezes, dormiu ouvindo eu chorar, sem nada falar. Então, aquele amigo eu já não tive mais. Sim. E nós falamos aqui no protestante, né? Porque evangélico todos nós somos. No protestante. Eu, em momento assim, eu tomei um ônibus, parei no Parque Dom Pedro, ia comprar lá umas peças de enfeite para costurar. E quando eu me vi, meu velho, eu estava de frente, a porta aberta daquela igreja do Davi Miranda. Aham. Deus é amor. Lá naquela baixada do Glicério ali, passei por frente ao fórum, eu só chorava, lágrima constante. E ali eu entrei naquela igreja. Tinha umas 2, 3 pessoas muito grandes, um templo grande. De lá veio um rapaz e falou para mim assim, a senhora quer um copo com água? Eu balancei com a cabeça que sim. Ele pegou em mim assim pelo pulso e me puxou e eu fui. Ele falou, senta aqui, sentei. Ele me trouxe água, ele disse, a senhora quer conversar? Eu disse que sim. Ele entrou e de lá veio uma outra pessoa. Sentou de frente comigo. Falou, pode falar. E eu me apresentei quem eu era. Disse que eu era uma sacerdotisa de matriz africana e a homenagem, mas eu também botei daqui para fora. Sabe quando você está num analista? Falei, eu vou pinchar tudo na cara desse homem, porque eu não vou ver ele mesmo, mas... Então ali ficou orgulho, ali ficou a revolta, a mágoa, a dor, ficou Se tudo. libertou. Me libertei, contei tudo para ele. E ele me ouviu sem me interromper em nada. Quando eu parei, fiquei calada, ele disse, irmã, eu vou dizer para a senhora é uma sacerdotisa de orixá mesmo. A senhora vai voltar para o seu templo. O que a senhora falou para mim, a senhora vai dizer lá aos seus orixás. Tudo. Conta para eles que eles têm uma resposta para lhe dar. Tenha certeza disso. Aí eu ia saindo, ele disse, toma seu banho de fúria. E eu fiz o que ele mandou mesmo. Cheguei na minha casa, tomei meu banho de folha, me botei de branco na minha ração, mas eu fiz o que meu coração me disse. Joguei uma esteira, minha Oxum é bem alta, eu chamei um menino, digo, me ajuda a descer a Oxum. Ele subiu na cadeira, pegou lá em cima, eu ajudei ele, descemos, botei na esteira. Fui lá, peguei o Xangô da casa e botei junto. Botei a quartinha com água e uma vela e disse a eles, eu não vou falar nada.
porque vocês me acompanhou. Eu quero que vocês ouçam o barulho da minha lágrima caindo nessa esteira. E esse amor que eu tenho, eu não quero ter mais. Hoje, eu quero, daqui por diante, eu quero ser uma pessoa realista. Nada além daquilo que for para mim. Não quero saber de cobrança, não quero cobrar ninguém, não quero exigir. E quero seguir minha vida com vocês, orixá. Sem esse sofrimento adoentado. Sem esse sofrimento doentio, sem sentir falta das pessoas e sem chorar por atos e atitudes. E assim hoje eu sou. Digo para você, eu sou uma nova mulher. A partir daquele momento, Xangô e Oxum me ouviu. Porque hoje eu amo. Mas é um amor... um amor... Pé no chão. Pé no chão que vivo sem. Quando eu olho que a minha conta bancária depende de mim, que eu tenho uma vida para eu tomar conta. Hoje eu já estou com 70 anos de idade, né? Eu tenho uma vida para eu tomar conta. Tenho meu esposo que hoje depende de mim. Pois é. Né? Eu vim para aqui, deixei ele com meu coração partido. E disse ao Ogã, cuide da minha criança. Porque a ele eu devo esses cuidados, esse amor e este carinho. Companheirismo de uma vida. Meu companheiro, né? Grande companheiro de todas as jornadas. Então, nada é insubstituível. E nem ninguém. Pai, eu paro, eu olho, o meu pai foi embora, atravessou esse grande rio, eu chorei tanto. Eu passei 3 anos de dor e choro. Eu não morri junto. Sim. Né? Ô mãe, nós aprendemos da pior forma. Porque hoje eu digo pra senhora o que a gente passou no Batistini. Né? A gente hoje olha e fala, olha o tamanho disso. E hoje serve de escola pra gente falar pras pessoas, meu filho, olha, presta bem atenção, você tá vendo o tamanho disso aqui? Então, seu Pécio se foi. E olha que 12 anos depois esse império de pé. Xangô tá vivo. Tá vivo. Então, vamos seguir com a vida. Insubstituível, lamentavelmente, ninguém é. Verdade. E quando o povo dizia, não, aquilo não vai durar muito tempo aí. 12 anos se passaram. Passaram. Mas ele soube. Pércio, muito inteligente demais. Muito, muito. Ele soube o que ele queria e o que deveria ser feito, e ele fez muito bem feito. Ele deixou as pessoas certas. Bom alicerce, bem mais difícil da casa cair. Ah, não cai não. Ali não cai porque foram pessoas que ele moldou, né? Ele capacitou aquelas pessoas para ficarem ali. Ele é muito sábio demais. Eu tenho comigo ainda as palavras dele, os conselhos, que teve um evento, acho que foi em São Bernardo, quando deram aquele Oxê, você lembra? Foi do A Comenda, que era um Oxê, que era o formato de uma medalha que vinha com uma fita e tinha o diploma junto. Que teve a pessoa que criticou porque ele não era de Xangô, que ele não deveria... Lembra? Lembro. Aí ele disse para mim assim, mana, eu sei cantar. Eu canto muito, mas falar... Por que você não foi lá me defender? Que você já falava logo tudo direitinho, bonito. Por que você não foi? Né? E ele sempre dizia para mim assim, Minagi, Deus levou a minha irmã de Oxum e deixou você para mim. Aí ele ligava, mana, amanhã você vem tomar café comigo da manhã? Eu já botei as coisas para fazer o feijão gordo. Aí ele dizia, ô meu gordinho, não vou, não tenho quem me leve. Ah, mas nós arruma. Quando era dali a pouco ele voltava.
Mano, Note que ela disse feijão gordo. Feijão gordo do café da manhã. mana, Dadá tá indo lhe buscar, que é o meu filho de Xangô. Dadá vai lhe buscar. Fala pro esposo fazer os pãezinhos para trazer. Quero os croissants, pão de queijo, pão de batata. Aí Valdir assava, forrava a caixa de isopor com papel alumínio e lá nós ia. Porque comer a gente gostava muito bem, gosta, né, ainda. Aí lá aquele feijão gordo que ele botava, nossa, botava a farinha, a gente comia de mão. Delícia. Mas as palavras dele eu não esqueço nunca mais. E um dia eu cheguei lá assim, mas sabe quando você chega, não é você que está chegando? Aí ele disse assim, Minagi nunca entrou na minha casa vestida paisana. Sempre na ração. E hoje eu vou lavar sua cabeça ali na beira do poço. Eu vou lavar a sua e você vai lavar a minha. Aí pegou as águas do Ojuru, lavou a minha cabeça, falou, agora você lave a minha também. Aí lavei, ele disse, venha Dadá, que nós vamos lavar o seu Ori. Aí lavamos, aí depois de tudo, ele abriu o quarto de Xangô, bota a cabeça, Minagi. Conversa com o pai Xangô. Sabe, ele lia dentro de mim a minha necessidade. Ele sabia. Eu sei como é isso. Ele sabia. Então, esses grandes sacerdotes, muitos viram, passaram, mas não conheceram aqui dentro, né? Aquela liberdade de confabular, de botar para fora, né? Da dor, do amor perdido, nós. Eles não souberam o que é ser ou ter uma amizade de verdade, mãe. A senhora vê, é tão bonito que a gente tem esse contato que a gente tem de tanto tempo. Eu vejo a senhora falar do Pai Pércio, é uma coisa que sempre me emociona, porque a senhora fala do coração mesmo, de amizade, desse convívio que vocês tiveram. Do amor, né? Aquele amor E gostoso. aí a gente vai ter agora, no próximo dia 13 de março, tem um evento da Unira em Taboão da Serra, que está sendo organizado, que vai ser o primeiro prêmio Tata Pércio de Xangô. E aí, a senhora acredita que a senhora foi a primeira pessoa a ser lembrada para esse prêmio? Eu acredito, a mãe Luizinha disse para mim. A senhora foi a primeira da lista, mãe homenagem. Nossa, mas eu chorei tanto porque eu mereço mesmo. Sabe por quê? Adoro. Gente, o senhor é Eu maravilhoso. mereço. Porque a minha amizade com o Pércio foi desde 1969. Acredita? Eu era menina de tudo. E ele magro, lindo, ele tinha um cabelo maravilhoso, né? E eu cheguei a tomar um bori com o Pércio, em 69. Bori de quartinha, rodado assim. Eu e mais 3, mas valeu a pena. E depois eu conheci Pai Baianinho e me iniciei a orixá com ele muito doente, muito, muito doente. E eles que nem sabiam muita coisa, eu acho, em 71, acho que eles não sabiam muita coisa, não. Mas aí pai e Pércio, eles eram muito juntos também, né? Eles tinham muita amizade, ia para os carnavais juntos, ia para os bailes, festejavam, né? E aí eu me lembro que eles disseram assim, é Oxum mesmo. E minha mãe contestava, né? Que era Oxóssi. Porque o pai dela cuidava de mim com Oxóssi. E aí meu pai disse, não, só faço Oxum. Aí minha mãe disse, não, o senhor vai jogar com... Não vou jogar, não. Já vi no olho dela que é Oxum. Se for Oxóssi, a senhora tem que ir lá desenterrar seu pai de santo para fazer, porque eu não fiz. É Oxum. Aí Pércio disse, é Oxum mesmo. E é Oxum o quê? Ninguém jogou buço. Ninguém jogou nada. E quem estava lá para cuidar de mim era o Obá Luiz. Ele era Bian ainda. Aham. Que depois foi o primeiro Obá do Xangô do Pércio. Sim. Obá Luiz. E aí ficou. Oxum o quê? Mas eles fizeram os rebotos direitinho, viu? Depois que eu aprendi, eles fizeram tudo direitinho, os danadinhos. Fizeram tudo perfeito, tudo isso. No dia do meu orô, o Pércio não foi. Tinha um problema lá, se eu não me engano, acho que era com
povo da Maria Jurimeira, não sei de quem era lá. Teve um problema. E ele não foi. Que não era ali naquela roça, acho que era lá no Jarina. No Farina, Farina. que era em Santo André ainda. Isso, lá no Farina. Dormi lá, muito tempo de querer, de sexta-feira, ia dormir lá. Que a Luizinha fez antes de mim. Luizinha fez em janeiro, eu acho. Aham. Dia 30 de janeiro. Ela fez em janeiro. E eu fiz dia 30 de maio. E aí fizeram essa Oxum em mim. Bonita a Oxum. Foi a primeira Oxum eu fiquei de São Paulo. Aliás, acho que os primeiros que saíram com qualidade. Porque lá atrás não tinha esse negócio de qualidade. Não tinha. Tanto é que Pércio dizia que ele era de Xangô mesmo. Era Oxum, era Xangô, era Xangô. E ponto acabou-se. Né? Mas E eu a vida era mais fácil. Nossa! Então eu sei que botaram essa Oxum pra mim. E eu passei 5 meses e 21 dias de Quelim. Meu pai foi embora pra Minas, pra BH, e pra lá ficou. E eu fiquei com esse Quelim no pescoço. Aí eu dava aula ali na Vila Scarpelli, no Lar de Maria. Eu dava aula lá. Então, quando era de sexta-feira, eu ia dormir lá nos pés do Xangô. Aí, quando chegava lá, ele me dava uma rodela de quiabo, de inhame, 6 quiabos cru pra eu comer, um caneco de abô pra beber. Aí, depois, ele dava comida. E de manhã era a mesma coisa. Era a mesma coisa. Era outra época, né, mãe? Era. Levantava, tomava banho, aí ele dava. Era a rodela de inhame. Ele dizia que era o pão. 6 quiabo cru, que eu adoro até hoje comer. E O abô. o abô, que era horrível. Nossa Senhora! Misericórdia. E assim foi até Teu trauma até hoje. Nossa, eu sou traumatizada que na minha casa não tem, viu? Na minha casa não tem abô, Eu não. fico feliz de ter feito o santo bem depois. Apesar que quando eu fiz o santo também já era. Tem mueles diferenças de hoje em dia. Não, eles botavam Sim, a caçar assim, um tanto de mel e botavam o abô. Você viu os axé mexendo, né? Era axé. Era axé, não podia Os falar. Não. mexendo. E você comia. Uou! Uou! Hoje No dá limite. cadeia, né? Hoje, Tipo isso. se fizer hoje, dá cadeia. Crê em Deus, Pai. Tudo é Mas você não ia humilhação. passar por isso. Você fez Oxalá. Já não ia. Fez Oxalá, não ia nem ver. Mas era. E a gente ia lá se benzer com a Avó Maria, né? Hoje a gente não Até tem mais. hoje, 13 de maio, faz ainda as coisas lá. Deixa eu falar uma coisa pra você. O meu amor, o meu carinho foi tão grande, e a perca dele me descalçou, porque eu já não tinha meu avô. Já não tinha mais o meu pai. Então, quem sobrou? Eu, com 3 anos depois que eu fui lavar a cabeça, que eu não aceitava, quando eu comecei a perder a visão, ficar doente, que eu liguei pra ele. Falei, gordo, agora eu preciso do meu amigo. O que tá acontecendo? Eu falei, tá acontecendo isso e isso. Chegou a hora, minha irmã, não dá mais pra correr. Aí eu falei, quando é que eu vou pra aí? Ele disse, não, você não vai, eu vou. Você sabe as coisas que vai e o que for diferente eu vou estar levando daqui. Mas terça-feira, de manhã cedo, eu tô chegando aí para cuidar de você. E ele chegou mesmo. Chegou na terça de manhã ele e a Luizinha, pai Carlinho, pai Giba. E cuidaram de mim mesmo. Cuidaram. Quando sentamos com ele para perguntar a ele quanto era, ele disse, não me ofenda. Não me ofenda. Não, meu pai era um homem incrível. E ele cuidou de muita gente que eu levei. Sabe, pessoas de mais idade que estavam assim nas situações, eu ligava, gordo. Ah, já vem coisa. Digo, cuida, filho. Eu falava, Já vem coisa, é ótimo. cuida, filho. Quem é dessa vez? Quando foi o pai Odete Willis?
Ai, mana, traga. Vamos cuidar sim. Você me ajuda? Ajuda. Pai, o Detalhe era meu amigão também. Ai, Morava né? perto de mim lá em Guarulhos. Foi-se embora, né? Pois é. Tava lá em Santana por último, fui lá. Então o Pércio atendeu muita gente, que o povo dizia que era tanto dinheiro. Pessoa que eu levei, eu ajudei com material, com Sim. coisa, fui lá ralar. Pessoa depois disse que pagou 10 mil pra ele. Que não tinha moeda Mas em sequer. homenagem, eu vi muita gente falar essas coisas. Vi muita gente. Eu não paguei nada. Nem eu. Eu cheguei lá no ano de 2000, isso tem 22 anos. Meu pai disse pra mim, meu filho, bote aí o que você tiver. Nunca deixei de levar, mas eu nunca fui explorado dessa forma que esse Eu nunca povo vi, fala, não. não. E vou dizer pra senhora uma coisa, ele não tinha tempo pra arrumar as coisas dele, pra ele mesmo sair pra passear. Não. Mas no dia do meu aniversário, eu tava fazendo alguma... Eu morava em Betioga. Eu tava fazendo alguma coisa, de repente ele tava entrando cantando. Que era uma cantoria. Ah, cantava muito. Era uma cantoria. Onde ele chegava, ele tinha uma palavra. Então, sabe, não tem descrição para isso. Não. E aí a gente vê tanta gente que foi tão bem ajudada e acolhida, dizer que pagou 10, 20, 30 mil, né? 40. Agora. E a gente sabia do aperto que a roça passava, né? Das coisas, as dificuldades. Dele, do meu pai, de pai Bobó. E Meu as pai roças também- antigamente era tudo muito mais difícil. Tudo, né? Que nem meu pai também. Meu pai é sem comentário até. Eu tenho um amor tão grande, mas tão grande, que tem dia que eu olho assim e falo, abre essa janela, pelo amor de Deus, eu preciso ver o senhor. Porque, babá, a gente diz que a gente escolhe as nossas vidas, né? Os nossos caminhos. De repente, quem sabe, não sei. Mas o meu não foi escolhido. Porque minha mãe bateu lá naquela casa de candomblé porque escutou a tabaque tocando, né? E ela desceu e foi 2 quarteirões abaixo, chegou lá e encontrou meu pai Martim virado na casa da minha irmã de Santos. Seu Martim, que banda, meu Seu Deus. Martim. E quando ela contou minha história, ele subiu virado para minha casa. Me lembro muito disso. Quando ele chegou lá, que ele me viu na situação que eu estava com problema, eu tinha tido meningite, depois peguei encefalite, que é a Nossa. infecção na massa cinzenta. Sim. Fui desenganada do médico. Minha mãe assinou lá e tirou, vai morrer em casa. Então, de lá, meu pai Martim já disse que eu tinha que fazer santo. Minha mãe disse, ela vai se estiver andando. Daí ele subiu. Eu toda inchada, a boca caída, o olho parecia 2 bolas de queimadura. E aí ele começou a fazer os banhos, com 4 dias eu desci andando, apoiada, mas eu fui. Né? Então, eu sou filha de um engenheiro, filha biológica de um engenheiro, morreu muito cedo, né? Ele morreu cedo, mas eu ganhei esse pai. Foi Mãe Oxum que me deu esse pai. E meu pai era semi-analfabeto, né? Como a maioria deles antigo era. Verdade. Mas se hoje eu sou essa mulher de caráter, mulher íntegra, que vivi dentro do candomblé, não me deitei com os homens de candomblé, a não ser confinado Dagno, que morreu, e meu marido. Eu aprendi com ele, foi ele que me deu esta moral, esta reputação, sabe? Que ia lá na porta da faculdade com aquele guarda-chuva da poupança aspa, grande. Né? Eu vim lhe buscar para tu não ir sozinha. Né? E me levava, que me ensinou a comer pé de frango, a comer carcaça. Aí na feira lá eu botava os zerês para ir lá na feira pedir. E os zerês voltavam de lá arrastando aquele saco de cabeça de peixe. Chegava lá, ele tratava tudo, fazia aquele espirão, botava aquela farinha e tudo, todos que estavam comigo, quem mais chegasse, comia junto também. Verdade. Então, um grande professor que me ensinou a humildade, me ensinou o amor, me ensinou o que era o orixá e o que é o orixá ainda hoje. Eu fazia candomblé para o meu pai ver.
Não era pra ninguém, não. Queria saber de ninguém? Eu não queria lá saber de ninguém, meu pai estava em todos. Teve um candomblé que eu botei 4 oiê. Eu dei a ele os 4. Se eu tivesse 6 iaô, eu dava a ele os 6 iaô para tomar nome. A casa assim, ó, barrofada de gente. Eu tenho um barco de iaô que saiu, que o meu pai Peste chegou lá, que ele tomou o nome do barco todo. Eu Pra também, não dizer que ele tomou de todo mundo, mas Luizinha tomou o nome do Balu aí. né? Ele Então- falou, vai Luizinha, que esse daí é com você. Você é de Nana, ele é de Obalu. Eu não vou me meter no meio disso. Né? Então, e a gente foi criado com muito carinho, a gente tem berço. Ô mãe, tenho berço. eu falei essa semana agora, poucos dias atrás, falando com um filho de santo, falando sobre autonomia, liberdade. Aí eu falei, ô meu filho, eu fico tão admirado de ver certas coisas eu tenho muito orgulho de você querer ser autônomo. E é isso, faz parte da vida. A gente tem que ajoelhar para aprender, levantar para ensinar e caminhar. Que ninguém vai caminhar de joelho. Né? Então tem que levantar e caminhar. Agora eu vou te dizer uma coisa. Eu trocaria toda essa autonomia, tudo isso que você tá vendo aqui, meu pai aqui me xingando, me chamando a atenção. Trocaria tudo. O babá, eu nunca tomei xingo do meu pai. De nenhum deles. Ah, meu pai adorava Não. xingar. E eu ficava admirando que ele começava a xingar e eu começava a rir. Mas eu era muito aplicada também, né? Eu era muito aplicada. Eu era muito obediente e muito trabalhadeira. E eu aprendia tudo muito rápido. E aí eu bordava, eu costurava, fazia os adesas, as coroas. Eu era muito, muito dedicada. Então eu nunca levei xingo, né? Só pai Vardimiro que uma vez ficou bravo comigo, me ralhou bastante e falou pra mim, olha, Homenagi, se eu tivesse feito o teu orixá, não tinha botado você Doxum, nunca. Eu tinha botado você Dinhansã com Leba. Ai, ele me ofendeu. Aí eu me abaixei, fui abaixadinha, me ajoelhei aos pés dele e disse, pois então, pai, a benção. Se eu tivesse feito o teu orixá, eu não teria botado Xangô no senhor, jamais. Eu teria botado o senhor Dinhansã também. A benção, me levantei e saí. Depois ele foi lá e disse, mas você é Doxum mesmo. Digo, então, pai. Mas eu nunca tomei bronca do Pércio. Eu nunca tomei bronca do meu pai, nem de pai Bobó, de ninguém. Nenhum deles. Nunca, nunca, nunca. Porque eu tinha muito carinho para dar, né? Eu tinha muito, muito carinho. Então eu adorava fazer as coisas para eles. Eu gostava muito, muito. E meu pai, para mim, é um dos maiores ícones que a religião poderia ter. Se ele não tivesse existido, não teria esse pontinho, não. Eu imagino. Mãe, como eu disse para a senhora, eu começo a ouvir tudo isso. Para mim é assistir um filme e ver passar na minha frente. São tantas coisas que a gente viu e viveu de perspectivas diferentes, mas em alguns momentos eu vi, e assim a gente vai evoluindo, crescendo. Eu fico muito emocionado de ver a senhora falar. É uma parte da história viva e eu fico sempre emocionado com isso. E só tenho a agradecer de verdade. Queria muito, muito agradecer pela atenção que a senhora deu. Fernando, quer perguntar alguma coisa para a mãe ainda? Não, eu quero só aqui apontar como eu fico admirado com a memória da senhora. E dizer que, assim, essa mesa aqui, desse espaço que eu criei como uma parceria com o pessoal da Podblé, mas que essa mesa aqui é quase um divã para mim, porque eu me sinto uma criança aqui. Eu me sinto uma criança ouvindo as histórias de vocês, aprendo muito, e não só com relação à religião, mas com relação à vida. Então eu só tenho a agradecer. A gente vai escrevendo, né? A história da gente. acho que essa visão que você deu agora é uma coisa que me lembra muito uma coisa que meu pai Pérez falava, né? O pai Pérez dizia assim, meu filho, quem não quer saber da verdade? Mate os velhos. Porque a verdade tá aí. Ele dizia mesmo isso, né? Mas você sabe que outro dia eu estava lendo um texto na página, acho que é na página do Battistini, que lá, acho que foi o
o Prandi, que pesquisou e tal, que ele colocou o Babá Tonhão iniciado de 71. Aham. Mas ele não foi, ele é mais novo que nós. Não, ele é de 72. Ele errou, não, foi um erro Foi. de coisa, mas a gente sabia. Mas Porque foi um depois- erro. Porque ele e o Baluís foi da mesma época. Foi da mesma época de 72, 73, por aí. Sim, porque entre o barco da mãe Luizinha e o Pai Tonhão teve um monte de gente. Porque teve. Porque Depois daquele primeiro porque barco. antigamente eles botavam os barcos que eu não tenho Nossa, coragem, tá? era Esses barcos de Titanic. 30? Nunca na vida, papai, nunca. Porque ele teve. O primeiro barco dele foi a Nanguzo que criou. Não sei se está escrito isso. Ela que criou esse barco dele. Sério? Foi. Saiu num porão. Era um porão. Gente, eu lembro da mãe Nanguzo. Ela que criou o barco do Eu Pérsico primeiro. eu ia na casa dela lá no Jardim Santo André. Gente, Nanguzo criou o primeiro barco. Do Pérsico. Que foi do João de Ossain. Foi. Do João de Ossain. Foi. Que era- Morreu num acidente de carro? Não foi, não. Não, o João de Ossain é o Falei. Isso, eu falei. Falei, tá vivo ainda. Isso, tá vivo. Acho que só do barco dele, acho que só ele que tá vivo. Mas é o primeiro barco. Parece que tinha um Ogum junto também. Isso não... Então, mas vivo, acho que só tá só o de É, Ossain. isso aí. Meu Deus, é muito tempo, né? Mas a pessoa que escreve a história tem que escrever certinho, não pode errar na Tem data. que ir pesquisar na certinho, fonte para pegar as melhores Então, informações. né? Por isso que estão querendo que eu fale a respeito de Pai Bobó e do meu pai. Eu estou estudando bastante para aceitar isso, porque você tem que ter certinho, né? Porque meu pai veio feito da Bahia. Sim. Ele foi feito com o pai Jardilino lá na Bahia, né? Em 1952. Então, quer dizer, tem a minha idade, tem idade Oxum de pai, Sim. né? Aí que em 65 ele foi para casa de Pai Bobó. É história, é chão. É muita coisa para se Menino contar. lindo, viu? Porque pai era bonito. Eu namorador. conheci fotos. Muito namorador demais. Eu tive problemas, nossa, muito namorador. Ele namorava com 3, 4 uma vez, né? Casava com mulheres lindas. O último casamento dele foi com a Eked lá de casa, que ele pegou no colo para ninar. Filha da minha irmã do Oxum. Jesus e Maria José. Casou-se. Um casamento belíssimo, se você visse. Né? Mas ele viveu da forma que ele Que o Oxum mandou. Filha, eu sou igual ao Bombril, tenho 1000 utilidades. E tinha a história para contar. Que eles se foram, né? Eles se foram. Levou muita coisa de mim com eles, mas deixou muita deles comigo, que eu vou levar também. Quando eu atravessar esse grande rio, Muita Não. história para contar. mas eu não vou perder ela nas águas. Eu vou levar comigo mesmo. Vou guardar. Axé, Vou mãe. entregar essa moeda para eles lá do Achei. outro lado. Mãe Homenagi, muito, muito, muito obrigado. Um prazer imenso receber a senhora. A bênção mais uma vez. E sempre, sempre bem-vinda. E nós vamos ter amizade também até o último dia de vida, que ele é do mar e quem sabe quando vai ser. Achei, nós vamos nos encontrar lá no dia 13, Com com certeza. a Unira, com o Pilão, Com o Ilê Axé, o Iliaxé, né? E a Casa São Jorge. Todo mundo vai estar junto ali, vai né? estar todo mundo junto, com certeza. Junto para a gente homenagear. Não é eu não vou estar sendo homenageada, eu vou estar homenageando mais uma vez o meu gordinho, né? Lembrar o nome E dele. que esse seja o primeiro de tantos outros que Axé. venha, que nós vamos estar esperando, porque o povo do Candomblé merece um momento desse, né? Axé. De união. Aí vai estar um momento para se unirem, para estarem juntos, para falarem uma só voz. Eu já falei para eles, vocês levam dinheirinho, levam cartão de crédito, porque tem coisas belíssimas ali, né? Para Verdade. não voltar querendo. vontade. Com vontade. Então, leva o cartãozinho para comprar mesmo, que são coisas muito bonitas, né? Também para comer, né? Sem Então, eu dúvida. acredito que vai ter Vai ter as um comidas, espaço então. de comidas típicas de Olha, vários lugares da tá África. vendo? Muito ser muito lindo, bacana. muito chique. E a gente merece esses momentos.
Verdade, né? Quem verdade. teve a ideia, parabéns, porque foi muito bem elaborado. Eu tenho certeza que vai ser de requinte e bom gosto, Axé, mãe. né, para todos nós. E a benção de todos vocês. Axé, E obrigada Baxé. também, como diz o meu grande outro amigo, que foi obrigadaço, né? Meu amigo foi-se embora. Obrigadaço mesmo por esse momento, que é muito importante para nós, poder relembrar algumas passagens, né, das nossas vidas, dos nossos mais velhos, dos mais novos que estão ali querendo seguir passo, embora não estão pisando no rastro mais. Verdade. Segundo muitos, a gente ouve que os mais velhos estavam errados, faziam errado, Nossa Senhora. né? Nós estamos aqui para unir, para abraçar, para somar, porque de todas as casas eu acredito que deva ter algo diferente mesmo, mas também tem muita coisa que nos fala o coração, Axé, né? mãe. E assim a gente vai sendo feliz respeitando os nossos diferentes. Axé. E que Mãe Oxum, nossa Mãe Dourada, nos abençoe grandemente, que tenha misericórdia do povo que está precisando desta misericórdia, que como você diz, né, a água está matando. E às vezes pune os inocentes para os pecadores tomar atento e acordar para a vida. Verdade. Né? É isso aí. Axé, mãe. Axé. Axé para nós Paul de todos. Blé, mais uma missão cumprida. Axé.